sobre o Flamengo, que acabou de aparecer uma outra informação para mim, que acabei de apurar, vou até passar para nossa produção, sobre a questão de uma joia do Flamengo, é isso mesmo, daqui a pouquinho temos trechos da entrevista exclusiva que você fez com o José Boto, mas me atualiza essas informações do Flamengo e essa específica de uma joia do Mengão, Bruno. É isso. Ontem, até para ser justo com os nossos concorrentes e parceiros, felizmente, boa parte dos nossos concorrentes são parceiros de apuração não, mas de trabalho. Gente que a gente, né, conhece há muito tempo, de cobertura, de treino, de jogo. Ontem o Globoesporte.com, o GE, trouxe a informação de que o Grupo City fez uma proposta pelo João Vitor, zagueiro do Flamengo, jovem zagueiro do Flamengo, também da seleção sub-20, que foi muito bem aproveitado pelo Jardim no estágio aqui na intertemporada em Portugal, no Algarve. Foi titular contra o Benfica no jogo aí que ficou marcado por tantas polêmicas. O Benfica acabou perdendo, o Flamengo ganhou de 2-1. O GE trouxe a informação de que o Flamengo recusou uma proposta de 10 milhões de euros pelo João Vitor. A informação que eu tenho, e respeitando os colegas, até porque eu não trabalho com não notícia, tão pouco desmentido, não sou fonte oficial, o que eu tenho do meu lado é que o interesse existiu sim uma consulta, uma procura, mas a minha informação vai ao encontro de que não teve uma oferta oficial para o Flamengo. O que teve sim foi uma consulta pelo João Vitor, que é muito bem avaliado pelo Grupo City, também é bem avaliado pelo West Ham, outro clube da Inglaterra. No caso, o Grupo City tem vários grupos, tem vários clubes, no caso, entre eles, claro, o Manchester City. Mais recentemente, o Porto de Portugal também tentou a negociação do João Vitor para comprar 50% dos direitos econômicos e o Flamengo fechou as portas. O Flamengo acha 10 milhões de euros pouco, caso isso fosse ofertado pelo Grupo City. A minha informação é que não foi ofertado, foi só uma conversa. O Flamengo avalia o jogador muito acima dos 10 milhões de euros, confia muito nele, então a ideia é permanecer com o João Vitor, dar mais espaço para o João Vitor, porque mais do que ser uma decisão administrativa ou do departamento de futebol, é uma decisão do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim gosta muito do jogador e quer a sua permanência, vai apostar nele ao longo da temporada, quem sabe também no próximo ano. Muitos interessados, muitas consultas, mas por enquanto João Vitor fica garantido no Flamengo, até porque também a multa rescisória é alta, o Flamengo está muito seguro em relação ao jovem jogador, o jovem zagueiro João Vitor. Ô Bruno Andrade, acho que foi ontem no Fala Fonte que perguntaram sobre aquele lateral direito do Flamengo, Daniel Sales, que é um jovem muito promissor, e até eu trouxe na ESPN que há um tempo atrás o Porto fez uma oferta por ele. Mas a tendência, se você quiser atualizar esse negócio, a tendência é que acabe não avançando isso, né? Essa saída do Daniel Sales nesse momento. Vamos falar sobre isso rapidinho também. O Daniel Sales, a última informação que eu tive é que teve sim uma proposta do Porto, mas que ela não agradou e que o Leonardo Jardim também observa e vê com bons olhos a permanência dele. No caso do Daniel Sales, eu tomo um pouco mais de cuidado porque eu não estou tão por dentro assim dos próximos passos, muito honestamente. Não quero correr o risco aqui de falar que o Daniel Sales fica e de repente daqui 2-3 dias o Flamengo faz uma negociação ou por venda ou por empréstimo. No fundo o Flamengo não quer emprestar, né? Se for para negociar é saída em definitivo, até para equilibrar as contas. Aliás, muita gente criticando ou me criticando a ESPN por ter falado sobre equilíbrio de conta, fluxo de caixa. Logo o Galindo vai soltar aí declarações do próprio Boto admitindo, não sou eu, Bruno Andrade, que está falando, não é o Felipe Silva, não é o André Hernan, não é o Bruno Vicari, é o José Boto admitindo que o Flamengo necessita de vendas. Não está desesperado, longe disso, o Flamengo tem um controle muito bem organizado da sua saúde financeira, mas como qualquer clube precisa de fluxo de caixa, sem desespero, mas o Boto confirma a necessidade de vendas. Logo mais tem essa declaração e eu depois mergulho nela para poder falar um pouco mais. Do Daniel Sales eu só sei disso mesmo, que o Porto teve interesse, a negociação não foi para frente. E em relação ao João Vitor, só para arrematar aqui e fechar o caso João Vitor, o que pode acontecer, e o Flamengo está à espera, é que o Grupo City ou até mesmo o West Ham, os dois façam uma proposta nos próximos dias. Volto a dizer, tá? Eu só me resguardo em relação à minha informação, me defendo com a minha informação. Por enquanto, só consulta. Proposta do Grupo City ou do West Ham, essas propostas não chegaram. É expectável que cheguem nos próximos dias.
ou nas próximas horas. E quando isso acontecer, se acontecer, a gente traz aqui no Fala Fonte ou, claro, no site da ESPN. É isso aí, Bruno Andrade. Muita gente chegando aqui no nosso live, mas você já sabe. Chegou no Fala Fonte, a primeira coisa que você faz é deixar o like, compartilhar e mandar nos comentários. Quer saber alguma coisa sobre o mercado da bola? Manda aqui que nós vamos responder, apurar e daqui a pouquinho vamos falar muito sobre a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo. Ó, falaram aqui no nosso chat, Flamengo tem que vender mesmo, tem que renovar o elenco, isso faz parte normal, um abraço Santa Catarina. Ó, aí o Bruno Andrade, a gente falou você trouxe um mini spoiler da informação que você tem sobre o Corinthians, aí começaram a chutar, aí ó o chat aqui, caramba, aqui ó, o chat aqui mandando um monte de coisa e começaram a chutar os nomes. É sobre o Breno Bidon, aqui ó, o Marcos Paulo, a informação é do Corinthians da saída do Yuri Alberto, pra chegada do Arthur Cabral, aí falaram do André, começaram a chutar muitos nomes. A galera tá errando um pouquinho, né Bruno Andrade? Não vamos dar muita moral, né? Eu não vou responder essa não, deixa as pessoas aí chutarem os nomes que quiserem, essa é a graça, porque isso é uma live, tá amigos? Isso aqui não é um programa de televisão não, que é todo certinho, todo controlado, todo alinhado, isso aqui é uma live, ela vai de acordo com aquilo que a gente quer, ou que o chat quer, ou que a atualidade pedir, é muito mais descontraído, tem palavrão, tem brincadeira, tem gozação, tem muita informação que é o mais importante, acima de tudo tem muita informação, mas com muita leveza. Então depois essa questão de pedir like faz parte, é engraçado, a gente vive disso também, faz parte do nosso trabalho. Não confundir programa de televisão com live na internet. Nós somos uma live na internet com estilo de programa de televisão e respeitamos os programas de televisão que na nossa casa, na ESPN, tem muitos e muitos de qualidade. É isso aí. Ó, tem uma informação que pintou de última hora aqui. Eu vi começar a repercutir nas redes sociais ontem, mas já até avisei a produção, nosso querido Galindo. Falaram que é o Garro. Calma aí, vocês podem chutar os nomes. O Bruno Andrade daqui a pouco vai trazer essa informação exclusiva, tá? Mas o Galindo, pode colocar na tela essa aí. O Besiktas da Turquia tem interesse na contratação do zagueiro Léo Pereira. Isso mesmo, Léo Pereira é titular do Flamengo, convocado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O time turco já sinalizou o interesse à diretoria do rubro-negro. Inclusive mandou, aqui eu estava conversando com a fonte, né? Mandou uma carta à diretoria do Flamengo perguntando quanto o Flamengo quer para negociar o Léo Pereira. Léo Pereira que está valorizado, acho que foi no início do ano, eu trouxe a informação aqui, que ele acabou recusando algumas sondagens, propostas para sair do Flamengo, para ficar no rubro-negro e também dar sequência no projeto Copa do Mundo, que ele estava priorizando. Mas o Besiktas tem muito interesse. O Flamengo, por sua vez, não quer perder titulares do seu elenco e conta muito com o Léo Pereira. Há um tempo atrás eu soube que o Flamengo chegou a demonstrar um interesse ali para o staff do Léo Pereira, que teve um princípio de interesse em renovar o contrato do Léo, que vai até dezembro de 2027, mas as conversas não avançaram até o momento e estão paralisadas. Mas o Flamengo, por sua vez, não quer perder titulares. É uma informação bem importante aqui, mas o Besiktas sim quer contratar o Léo Pereira e aguarda uma sinalização do Flamengo. Pode falar, Bruno Andrade. Ô Felipe, até em relação a isso, a não perder titulares, que tem tudo a ver com a questão do fluxo de caixa, de equilíbrio financeiro, a aspa, enfim, a declaração que a gente vai trazer do Boto logo mais. Quando a gente fala que o Flamengo precisa vender ali entre 5, 10 milhões de euros, se vier mais, melhor ainda, mas nunca por jogadores fundamentais, aí eu vi muita gente mandando, mas espera lá, o Flamengo precisa vender e recusou 10 milhões de euros, 9 milhões de euros do Emerson Royal. Que conta é essa? Que informação é essa? Precisa vender e recusa 9 do Emerson Royal, que não é titular indiscutível. E aí eu respondo, o Emerson Royal, na cabeça do Leonardo Jardim, é tão titular quanto o Varela. E o Leonardo Jardim não quis perder o Emerson Royal. A diretoria, ou no caso a presidência, até via com bons olhos a venda do Emerson Royal, até para equilibrar o caixa, jogador já perto dos 30 anos, mas foi o Leonardo Jardim, o departamento de futebol, que brecaram a negociação por um motivo óbvio. E o próprio José Boto já explicou isso recentemente, não só para mim na entrevista, mas para outras entrevistas, para Portugal e para o Brasil. E o próprio BAP também já falou isso, se eu não me engano, para o Vene Casagrande, e faz total sentido. Se eu vendo o Emerson Royal por 9, 10 milhões de euros, será que eu contrato um jogador que pode entregar o mesmo, pelo mesmo valor?
Ou seja, não faria sentido vender o Emerson Royal por 9, desfalcar o Jardim com lateral direito e depois ter que ir ao mercado para contratar um jogador com o mesmo valor ou mais caro. Não faria sentido. Ou seja, o Flamengo continua necessitando e buscando vendas ali de 5, 10 milhões de euros. Automaticamente não vende o Emerson Royal, mesmo necessitando desse encaixe, porque assim acreditaram, assim perceberam que o melhor era não desfalcar o Leonardo Jardim. A ideia é fazer caixa com jogadores pouco aproveitados, e o Emerson Royal não é pouco aproveitado, pelo contrário, ele disputa a vaga com o Varela. A ideia é vender jogadores do tipo do Lohan, que voltou de empréstimo e talvez não fique, o Wallace Yan, que era mesmo porta de saída, aproveitou bem o estágio em Portugal, veremos como é que vai ser agora, se vai ser mais aproveitado ou não, mas o Wallace Yan é mais um nome, mais um exemplo de jogador jovem que o Flamengo cogita negociar para não ter que abrir mão dos principais. É muito fácil, gente. É só a gente analisar as declarações de Boto e BAP para perceberem que muita coisa do que nós temos falado aqui faz sentido. A gente não acordou aqui, lançou uma notícia porque pensou nela e sonhou com ela. Não, tem muita organização, tem muita fonte, tem muita apuração. Boa, Bruno Andrade. Daqui a pouquinho temos, eu não sei na produção, daqui a pouco que vai colocar o trecho da entrevista exclusiva do Boto com o Bruno Andrade? Já. Ó, vamos sobre vendas, aspas do Boto, essa sonora que o Bruno Andrade conversou, muito boa, exclusiva, tá? Vale a pena conferir. Deixa eu dar uma passadinha aqui, falando com exclusividade com o Bruno Andrade. Precisa de fazer algumas vendas e é isso que nós estamos a tentar, tentando fazer vendas que não afetem o rendimento desportivo da equipe, como foi o caso do Ryan Roberto, que foi uma venda que foi feita muito porque o jogador também não quis renovar, não é? Mas que foi uma venda que nem na minha visão de mercado, alguém que anda no mercado há muito tempo, vender um jogador por 9 milhões e meio de euros quando está a 6 meses, 7 meses de finalizar contrato, acho que é um bom colpo de mercado, como dizem os italianos, não é? Mas é este tipo de vendas assim que vamos tentar fazer para tentar não mexer naquilo que é o elenco principal, arranjando também algum dinheiro para irmos realmente àquelas 2, 3 coisas cirúrgicas que queremos fazer. É isso aí, então o Boto apenas confirmando, né, Bruno Andrade, aquilo que você vem trazendo no Fala Fonte por diversas vezes aqui, que a intenção é não mexer no elenco principal. E aquilo, são peças importantes que o Flamengo não quer mexer na estrutura, né? Nesses pilares do elenco, né, Bruno? Ou seja, agora está mais oficial do que nunca, não são palavras minhas, nem do Felipe, nem do Hernan, nem do Vicari, nem do Bocato, nem do Felipe, de ninguém. Simplesmente é o José Boto, oficialmente diretor de futebol do Flamengo, confirmando que o Flamengo precisa de vendas. Isso não significa automaticamente desespero, não significa que o Flamengo está com dívidas e precisando de dinheiro. O que o Flamengo quer é ser controlado e ter fluxo de caixa, equilíbrio financeiro. Vendeu bem o Ryan Roberto, como bem disse o Boto, cerca de 10 milhões de euros para o Shakhtar. Um jogador que eles perderiam de graça muito provavelmente nos próximos meses, porque não renovaria o contrato. Já com o Ryan Roberto as contas ficaram bem equilibradas, mas a projeção do Flamengo sem vender os principais jogadores, é encaixar mais ali 5, 10 milhões de euros no mínimo. Se encaixar mais, melhor ainda, a vida que segue, é lucro. Mas nesse momento o Flamengo conta com 5, 10 milhões de euros em vendas, que podem vir com 2 jogadores ou só com 1 jogador, depende de qual jogador vai ter mais mercado ou não. Já falamos do Lohan, do Wallace Yan, o João Vitor, como nós falamos agora, o Jardim barrou a saída dele, mas propostas podem chegar aí nos próximos dias. Então é um Flamengo que não urge por vendas, mas precisa de vendas como qualquer outro clube no Brasil. O Hernan já falou recentemente, o Palmeiras também, que é muito meio equilibrado financeiramente, também precisa vender. Tanto é que está negociando o Luigi, está negociando o Naves. É natural, não é porque são muito bem organizados financeiramente que eles não precisam de vendas, até porque precisa do equilíbrio financeiro. E por isso recusaram a oferta do Emerson Royal, porque eles consideraram que a oferta até era boa. A questão é que com esse dinheiro eles não contratariam, na cabeça deles,
um lateral com as mesmas características ou com a mesma qualidade. Faz parte, são formas de trabalhar. Mas é isso, meus amigos. É o Boto confirmando que o Flamengo vai vender, mas a ideia passa por vender jogadores que são poucos aproveitados, jovens. Se vender uma peça fundamental, um jogador importante, se por acaso, por exemplo, tá? É só uma suposição, uma proposta brilhante pelo Luiz Araújo, ou pelo Pedro, ou pelo Arrascaeta, ou pelo Carrascal, pelo Plata, que são jogadores importantes, fundamentais, aí o Flamengo vai forte no pesado para ter reposição. Por isso o nome do Thiago Almada é muito falado, porque é esse tipo de jogador. Fora Thiago Almada, a janela vai ser muito mais tranquila, muito mais serena para corrigir ali determinados pontos, porque o Leonardo Jardim gosta do elenco que tem, mas quer, claro, mais 2, 3 reforços. Bruno Andrade, daqui a pouquinho podemos falar mais sobre o Thiago Almada. Estão perguntando muito aqui no chat. Aí começaram a perguntar aqui o Antoniel Costa. Rodrigo Muniz no Flamengo. Vale lembrar que o Muniz saiu do Flamengo, foi pro futebol inglês, acho que foi pro Middlesbrough e agora tá no Fulham. Eu comecei a ouvir essa repercussão ontem nas redes, confesso que não tô sabendo. Mas calhando com essa pergunta... Só para responder do Rodrigo Muniz, eu li no nosso chat, admito que eu não vi onde é que saiu essa notícia, se foi algum influenciador rubro-negro, ou se foi algum site, algum jornal, enfim, mas perguntei muito rapidamente para uma fonte do Fulham sobre Rodrigo Muniz. Eu não perguntei diretamente sobre Flamengo, perguntei sobre o futuro do Rodrigo Muniz, e o que me explicaram é que o Fulham conta com ele e é jogador para 40 milhões de euros para cima. Se porventura o Flamengo tiver interesse, eu não tenho essa informação, tá? Ela até pode existir, eu não tenho por enquanto, eu estou sendo muito justo aqui, mas se porventura o Flamengo cogitar, tiver interesse, o preço do Rodrigo Muniz é 40 milhões de euros para cima. E aí vai totalmente contra aquilo que o Boto tem falado. Negociações acima de 20 milhões de euros não vão acontecer. Se acontecer, é com o Thiago Almada, muito por conta da estratégia financeira. O Rodrigo Muniz por 40, por 50... parece muito pouco provável para a realidade que o Flamengo desenhou nesse momento. Daqui a pouco a gente fala sobre Almada. Até criticaram aqui no chat, Bruno Andrade. O pessoal tá falando muito aqui no chat sobre Paquetá. E o José Boto conversou contigo e ele falou sobre a situação do Paquetá no Mengão. Atualiza aí, Boto. Não, mas isso é um fenómeno que tu sabes que se passa na Europa, em todo lado, não é? Quando o Atlético de Madrid pagou 120 milhões pelo Félix, todos os outros clubes começaram a pedir ao Atlético de Madrid valores que não eram, se calhar, os valores reais que pediriam se eles não tivessem pago os 120 milhões por isso. Eu lembro-me no Benfica, nos meus anos de Benfica, a contratação mais cara que fizemos foi do Cardoso por 10 milhões, não é? Quando tu passas essa fasquia, quando tu passas o Benfica era conhecido, não é a minha altura de pagar 10, 12, 5, 6, 4, não passávamos disso. Era um imperativo do Presidente. Mas quando tu mudas essa visão e passas a uma fasquia de jogadores de 25, 30, não é? Nunca mais vais comprar jogadores por 5, 6, porque os clubes vão-te pedir muito mais do que se pagas 5 ou 6 em jogadores que valeriam 2, percebes? Bruno Andrade, o Paquetá, eu vejo que uma galera pega muito no pé dele também por essa questão da Copa do Mundo, que ele não teve uma grande participação, mas no futebol brasileiro ele tem uma importância fundamental. E ele é um jogador de uma prateleira diferente aqui no Brasil. Eu acho que até na Europa a gente já apurou muito sobre isso, que ele poderia ter dado um salto maior. O Manchester City ficou próximo de contratar ele, mas ele teve aquela questão aqui da investigação, né, feia no futebol inglês, questão de apostas e tudo mais. Mas ele é um jogador de uma prateleira no futebol diferente aqui no futebol brasileiro, e o Flamengo sabe disso, né? Por isso que pagou alto nele. Sem dúvida alguma. E se existir dúvida, é só recuperar aquilo que você falou. Não tem muito tempo assim o Guardiola, que é o Guardiola, queria contratar ele para o City, que é o City. Mostra muito da grandeza e da qualidade do Paquetá, que ainda não entregou tudo aquilo pelo preço que custou. Mas tem muito tempo pela frente, o Flamengo vai estar em todas as frentes, o Paquetá vai ser importante, muita calma nessa hora. É bom jogador, tem qualidade,
Tem quem goste, tem quem não goste, faz parte, o futebol é democrático, essa é a grande graça do futebol, mas essa frase, essa declaração do Boto tem muito mais a ver com a contratação do Paquetá do que propriamente sobre o Paquetá, que é aquela questão que nós falamos lá atrás, aliás, que muita gente falou lá atrás e infelizmente muita gente discutiu e achou que era perseguição. A contratação do Paquetá por 40 milhões de euros, pouco mais do que 40 milhões de euros, tem um lado bom e o lado ruim. Claro que o lado bom é muito melhor, né? Porque é contratar um grande jogador de seleção brasileira e passar a mensagem para o mercado nacional e internacional que você consegue ter 40 milhões de euros por um jogador de seleção, por um jogador de Premier League. Isso é o mais importante. A impressão que fica principal é um Flamengo que mostra poder no mercado. Mas há o outro lado, há o ônus disso, que é pequeno, mas também existe e o Boto confirmou. Antes que as pessoas digam que não tem ônus nenhum, que não faz sentido. Lá vamos nós outra vez. É o próprio diretor do Flamengo confirmando que tem a parte, não diria ruim, mas a parte negativa de pagar 40 milhões de euros um jogador de seleção brasileira de Premier League. É que daqui em diante, os outros clubes vendedores, quando o Flamengo bater a porta, se o Flamengo quiser pagar 20, eles vão pedir 30. Se o Flamengo quiser dar 40, eles vão pedir 60. Porque o Lucas Paquetá, ou no caso a contratação do Lucas Paquetá, inflacionou muito o mercado no Brasil, especialmente o mercado do Flamengo. Porque todo mundo percebeu que o Flamengo tem dinheiro em caixa para poder investir pesado. E é isso. Jogador de 2 milhões de euros hoje para o Flamengo custa 10. Jogador de 20 milhões de euros para o Flamengo custa 40. Não está nessa declaração, porque a gente guardou para o momento certo, para Flamengo e Cruzeiro e Flamengo na Libertadores, mas o próprio Boto considera que a inflação no Lucas Paquetá teve efeito no Caio Jorge. Não tivesse o Flamengo pago o que pagou pelo Paquetá, o Caio Jorge seguramente, apesar de o Cruzeiro também ter dinheiro, ser muito bem organizado e ser um rival grande hoje do Flamengo, o Cruzeiro talvez não colocasse o valor que colocou no Caio Jorge. Isso vale para outros jogadores. O Boto nessa entrevista reconhece que, por conta do Paquetá, logo na sequência, e até mesmo nesse mercado agora do meio do ano, eles sondaram alguns jogadores com a ideia de que esse jogador custava X. Mas na hora de conversar, o clube pedia Y. E eles consideravam que não, esse jogador não faz sentido custar Y. E na cabeça do Boto, na cabeça do Flamengo, tem muito a ver com o impacto pela contratação ou da contratação do Lucas Paquetá. Boa. O chat perguntando de Danilo, eu sei, Danilo Almada. Ó, mandei mensagem para algumas fontes, pessoas. Do Danilo eu tive algumas atualizações, mas estou esperando mais uma resposta, tá bom? Mas ó, tô nem aí, produção. Vamos largar a informação sobre o Corinthians. Chegamos perto ali.